Hoje nós vamos falar da personalidade de cão. Mas antes, você está aqui no canal Somando Mentes. Eu sou Eduardo e é importante que você saiba que aqui nós utilizamos a Bíblia, junto com notícias, com contos, com histórias, sempre buscando respostas para a nossa vida. Então olha só essa história. Havia um rei que tinha 10 cães selvagens. E quando alguém do seu reino cometia alguma falta grave, às vezes nem tanto, ele mandava jogar essa pessoa os cães para ser devorado. Sabe, eu falei nem tanto. Olha só, um dia, um dos servos mais antigos cometeu um deslize. Mas acontece que foi um dia que o rei não estava muito bem. Então, imediatamente, de modo implacável e sem pensar, ordenou que ele fosse jogado aos cães. O servo, vendo que não tinha muito o que perder mesmo, então se atreveu a pedir o seguinte ao rei. Disse assim: "Eu já servi o senhor por 10 anos. Por favor, majestade, poderia me conceder 10 dias antes de me jogar para os cães?" O rei, então, considerou que era um pedido razoável e resolveu atender. Só tem um detalhe. Quando esse servo chegou na prisão, ele pediu para o guarda preencher então seu tempo ocioso, de modo que ele cuidasse dos cães durante esses 10 dias. O guarda concordou, já que, claro, ninguém queria fazer esse trabalho sujo. O servo então passou a limpar o canil, alimentar os cães, dar banho com todo carinho. Transcorridos 10 dias, então ele ordenou que o rei, ou seja, o rei ordenou que ele fosse jogado aos cães. E assim foi feito. Só tem um detalhe. Para surpresa de todos, ao cair no buraco onde estavam os cães, eis que as feras vorazes lamberam os pés do servo. Isso! Perplexo com essa cena, claro, o rei falou assim: "Bem, o que aconteceu com os meus ferozes cães?" Nesse momento, o servo então respondeu: "Sabe, rei, eu servi esses cães somente por 10 dias. No entanto, eles não esqueceram os meus serviços. Já no seu caso, eu servi por 10 anos e o senhor se esqueceu de tudo no meu primeiro erro." Claro, nesse momento o rei caiu em si e ordenou que o servo fosse restabelecido no cargo. Aqui fica evidente 2 tipos de atitude: gratidão e ingratidão. Mas antes da gente falar disso, deixa eu te mostrar algo mais. Ainda sobre essa perspectiva de cães, foi feita uma pesquisa na Universidade de Viena. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ela concluiu que cachorros podem herdar algumas características dos seus donos. É, isso mesmo. Olha o que a pesquisadora a doutora Iris Schubel disse a respeito, ou sobre as conclusões que ela tirou nesse estudo. Os animais são sensíveis aos estados emocionais de seus companheiros humanos. É isso mesmo. Um exemplo disso é que os cães de pessoas negativas pensam que o mundo é mais perigoso e tem menos variação nos níveis de cortisol. Sinal de que eles são ansiosos e não conseguem lidar com as situações estressantes do dia a dia. Olha como temos muito que aprender com esses animaizinhos irracionais. Sabe que analisando um pouco mais a fundo isso, nós vemos que no caso do rei da nossa história ou dos donos dos cachorros, estes seguem uma lei chamada de correspondência. Já ouviu falar? Ou seja, eles refletem fora o que na verdade são por dentro. Isto. E isso é uma influência positiva, ou no caso, negativamente, influencia positiva ou negativamente, tudo que está ao nosso redor, até os pobres animaizinhos. Tem uma passagem da vida de um personagem bíblico muito famoso que se chama Daniel, que diz assim, Daniel, capítulo 2, versículo 19. Naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus. Aqui o sentimento interno de Daniel foi de alívio. Sabe por quê? Porque esse capítulo descreve o desafio dos sábios da Babilônia em decifrar o sonho do rei Nabucodonosor. E não só por isso. E se eles não conseguissem, então na verdade eles foram condenados a morrer. Mas de modo muito sábio, Daniel foi ao rei e pediu um tempo para decifrar o sonho. Então ele foi orar e no momento em que Deus ouviu o clamor dele, revelou tudo o que o rei tinha sonhado. Qual foi a alegria dele, o alívio, mas a gratidão acima de tudo. Veja que aqui vemos a história dos cachorros do rei e da personalidade dos cachorros da pesquisa que falei, sendo evidenciadas. Sabe, deixa eu deixar isso um pouquinho mais claro para você. Primeiro, a gratidão é algo que deve ser inerente a todos. E seja na sociedade como conhecemos ou no mundo animal, temos inúmeros exemplos. É como disse o filósofo Sêneca, quem acolhe um benefício com gratidão, paga a primeira prestação da sua dívida. Segundo, Daniel estava refletindo o seu mundo interno. Isso porque, de tanto se relacionar com Deus através das leituras das Escrituras Sagradas, bem como pelas práticas constantes de oração, sabia que a resposta viria. Então os nossos relacionamentos
molda o nosso caráter. Talvez seja por isso que o salmista no capítulo 119, versículo 11 diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, guardando a Bíblia em nossos corações, claro, pela leitura constante dela, como você acha que será nosso mundo interno e, consequentemente, nosso reflexo externo? Isso mostra como é importante nos alimentar desse livro chamado Bíblia. Só ele tem a capacidade de nos transformar, de criar uma nova versão, de reciclar nossa personalidade. E tudo começa reconhecendo que estamos longe da perfeição. Mas é por isso que permanecemos constantemente nos aperfeiçoando pelo exemplo que temos de Jesus, reconhecendo nossos pecados e decidindo mudar. Então, não importa sua condição. Veja Gênesis capítulo 12, versículo 2. Diz assim: "Sê tu uma bênção." E lembre que a gratidão é a ordem direta de Deus para nós. Olha, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora, pense nisso, leia a Bíblia, liberte-se, aproveita e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Deus abençoe, até o próximo. Tchau!